Seja bem-vindo a mais um programa Diálogos de Justiça, trazendo para você hoje um tema bem interessante. Fique atento. Estamos aqui com a presença da doutora Herta Padilha, juíza de Direito, vice-presidente do Instituto Paulista de Magistrados, que, na parceria sempre presente com a Universidade de Santo Amaro, participa conosco neste programa. Doutora Herta, seja bem-vinda. Obrigada, Evelise. É um prazer estar aqui novamente. E o tema de hoje é bem interessante. Muito interessante. Bem diferente para quem nos escuta, não é? Com certeza. E o nosso convidado é o doutor Eutálio Porto. Doutor Eutálio Porto, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer também estar aqui com vocês, sobretudo falando de um tema que para mim é bastante caro, um tema que eu gosto muito de falar sobre ele. Sim. E certamente a audiência também, que está nos acompanhando, certamente vai gostar também do tema. Então, para quem nos escuta, o tema de hoje é falar um pouquinho sobre a filosofia e a filosofia do direito. O doutor Eutálio Porto é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, tem especialização em filosofia, teoria geral do direito pela USP, é mestre pela PUC de São Paulo e é doutor pela Universidade de Lisboa. Com todo esse gabarito, é importante você prestar atenção para entender o que é filosofia. E é assim que eu começo, doutor Eutálio, o que é a filosofia? Muita gente hoje questiona, né, assim, o que é filosofia, afinal de contas, para que ela serve, né? Sim. Na verdade, a filosofia, ela é a arte de pensar, de questionar, ela surge, né, da indagação, da pergunta, do questionamento. Então, todos nós, de alguma forma, nós somos filhos dessa filosofia, né? E a filosofia, o que ela é na essência? A palavra filosofia vem do grego, quer dizer amor à sabedoria. Então, todos aqueles que amam a sabedoria, na essência, eles são também filósofos. Doutora Eutálio, como é que a filosofia influencia a nossa vida? Como é que é a filosofia no nosso dia a dia? Então, as pessoas costumam apartar a vida da filosofia. Na verdade, nós somos a filosofia. Não existe essa diferença entre uma filosofia e a nossa vida. Toda a nossa formação cultural, o jeito que nós somos, a forma que nós agimos, o que nós pensamos, tudo isso é formado pela filosofia, pelo pensamento filosófico. Ninguém nasce sem uma filosofia. Todos nós, quando nascemos, à medida que nós vamos sendo educados na nossa cultura, a filosofia vai sendo introduzida no nosso cérebro, na nossa alma, e nós vamos, então, pautando o nosso modelo de comportamento por essa filosofia, né? Então, isso a gente percebe claramente, né, essa nossa filiação filosófica que vem do grego, né, quando você, por exemplo, analisa o comportamento de outros povos. Então, o que nos distingue, por exemplo, do Oriente Médio, né, ou de outros povos, o que nos distingue é exatamente essa formatação filosófica que o nosso cérebro foi construído, né, através de um pensamento baseado no contraditório, baseado na dialética, né? Então, tudo isso é a filosofia. Então, se você pega hoje duas crianças, né, uma vivendo no Ocidente, aqui no Brasil, enfim, né, novinhas, recém-nascidos, uma você põe aqui e outra você coloca, por exemplo, em outro país, vamos citar o Oriente Médio, né, que é o oposto do que nós vivemos, né? Se você colocar daqui a 30 anos, você pega esse adulto, né, e coloca um de frente para o outro. O que será um, o que será outro? Exatamente a nossa evolução cultural, a nossa formatação filosófica é diferente daquele que nasce em outro lugar. Então, nós somos filhos dessa filosofia. E nós devemos tudo isso, sobretudo, ao pensamento grego, né, que foi um marco fundamental do pensamento. Eu vou dizer para você o seguinte, o mundo começou, né, por volta de 5.000 anos, que nós iniciamos o nosso processo civilizatório. Então, essa civilização tem, em média, 5.000 anos. Né? A partir dali, o mundo, antes dos gregos, né, ele tinha uma vocação totalmente mitológica. Né? As explicações eram todas feitas através do mito. Por que chove? Porque o Deus quis que chovesse. Por que tem o rei, o império? Porque ele é ungido pela divindade. O faraó é o próprio Deus, né? Então, todas as explicações, a própria norma jurídica, o próprio direito, tinha uma conotação absolutamente fundada no mito. As explicações eram mitológicas. O grego, a partir do 900, 600, basicamente, antes de Cristo, o grego ele fez um corte. Nós não sabemos por que isso, mas ele foi de uma inteligência, né, que até hoje pauta o nosso comportamento, né? Que se chama Revolução do Logos. O grego fez o que se chama Revolução do Logos.
O que é? Ele partiu da razão, ele partiu dele. O que significa, desculpa te interromper, Claro. doutor Eutálio, o logos, para quem nos escuta? O logos é o pensamento, é a razão. Entendi. É descobrir os fenômenos naturais pela razão. Por que chove? Ah, não foi porque o Deus quis que chovesse. Espera aí, isso deve ter uma razão. Aí nós vamos buscar essa razão aonde? Na ciência, na sabedoria, no conhecimento fundado no nosso próprio cérebro. Então nós vamos descobrir por que chove, por que a água ela é composta, por exemplo, de várias formas, né? Ela pode se transformar em pedra, ela é líquido, também é gás, né? Então, por que isso? Isso deve ter uma razão. Mas isso não é o Deus que diz que ela tem que ser assim, isso deve ter uma lei. Então, o grego ele foi buscar a lei que forma, né? que está por trás dos fenômenos naturais. Então, por que tem vento? Por que tem eclipse? Isso deve ter uma razão, né? Então, ele foi buscar essa razão na lei natural, ele foi buscar a lei natural. E é a partir daí, então, que ele começou a raciocinar, a pensar e dar explicações científicas para os acontecimentos que não são vinculados a uma explicação sacerdotal, uma explicação divina. Então, e aí, que a partir daí que nós desenvolvemos toda a nossa ciência, a medicina, a matemática, a astronomia, até a própria astrologia, né? O direito. Então, a partir daí que nós começamos a desenvolver o nosso pensamento científico, que é a partir da racionalidade. A resposta das coisas não estão em Deus, estão dentro de cada um de nós. Nós precisamos descobrir, né? Então, o Pitágoras dizia que o mundo é uma forma matemática. O dia que o homem descobrir, né, a matemática que está por trás de cada coisa, ele destrincha o mundo. E, de fato, se você observar hoje, né, tudo é fundado em número, em matemática. Quando você telefona, é número, aparelho de televisão, tudo é número. Então, os números têm uma influência muito grande. Mas eu vou só falar de uma outra coisa. Só para passar a palavra para você. Há um corte nisso tudo, né, nesse mundo científico, que foi Sócrates. E é dele que eu vou falar da próxima vez. E quem nos escuta, com certeza vai querer saber mais, porque o senhor sabe, doutor Eutálio, que nesse meio das mídias sociais, todo mundo gosta sempre de publicar alguma coisa de um pensador, de um filósofo. Então, eu vou chamar um rápido intervalo e logo mais nós retornaremos para falar um pouquinho mais de filosofia e de Sócrates para você. Esse é Joãozinho. Ele tem 10 anos. É admirado e elogiado por já trabalhar e ajudar em casa. Onde ele passa, todos falam: tão novo e já trabalhando? Que gracinha! E isso sempre lhe rende boas gorjetas. Mas espere, eu não acho isso bonito. E você? Ele podia estar estudando e brincando, mas ele está trabalhando. Mude seus conceitos. Trabalho infantil não é a melhor opção. Uma campanha do Ministério Público. Você viu minha filha? Ana! Desaparecidos. Qualquer informação ajuda. Faça valer sua cidadania. Conte com o Ministério Público de São Paulo. Estamos de volta no programa Diálogos de Justiça.
produzido aí pela Unisa, Universidade de Santo Amaro, em parceria com o IPAM, Instituto Paulista de Magistrados, hoje representado pela doutora Herta Padilha, vice-presidente do Instituto, e o nosso convidado especial é o doutor Eutálio Porto, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, tratando de um tema interessante, que é a filosofia e a filosofia do direito. No bloco anterior, nós abordamos aí a importância da filosofia, doutor Eutálio, e eu deixei uma ponderação e o senhor fez aí uma colocação. Eu vou estabelecer assim. A ponderação era no aspecto da importância da filosofia no meio da sociedade. E, no decorrer da sua fala, eu até retiro uma conclusão. Será que cada um de nós somos um pouco filósofos? E qual é a importância, a influência dos filósofos anteriores? E aí você havia mencionado sobre Sócrates. Então, assim, quando você pega hoje a sociedade, você vai ver, por exemplo, termos como democracia, né? Como dialética, contraditório, né? Todos esses termos, a formação da nossa sociedade está vinculada à polis grega. O nosso modelo social hoje é muito parecida com o modelo grego, né? Sim. Isso é fruto da construção do Estado moderno que buscou lá atrás a sua fórmula. Então, expressões que nós utilizamos, né, hoje, como democracia, né, a forma que nós agimos, né, as expressões no direito como contraditório, dialético, isso é fundado no grego. Então, a filosofia ela está presente em cada dia da nossa vida. Como isso não é palpável, né, não é matéria, isso é metafísico, vamos dizer assim, você não consegue identificar. Agora, o nosso dia a dia, você tem várias formas de você identificar a filosofia no nosso dia a dia. Isso é muito simples. A formação da nossa sociedade ela é toda formada num pensamento filosófico. E aí você citou sobre Sócrates e parou aí. Sócrates, porque o Sócrates foi o pai da filosofia moral, né? Ele que construiu a nossa moralidade, né? Ele perguntou o que é certo, o que é errado, o que é justo e o que é injusto, né? Nós devemos ou não cumprir a lei? Né? Como se faz para formar uma boa cidade? Né? O que é a alma? O que é o espírito? Né? O que é o físico? Então, ele fez essas indagações e chegou a algumas respostas. Né? Então, por isso que ele é um marco na filosofia, por isso que se fala filosofia pré-socrática e pós-socrática. Ele foi esse marco. Doutor Eutálio, o senhor colocou aqui de uma forma bem clara que assim se desenvolveu um conhecimento racional. E o conhecimento intuitivo? Porque o grego, e sobretudo isso vem de Sócrates, de Platão, né, eles dividiram o conhecimento em duas etapas. O conhecimento físico, né, que é a ciência, ou seja, como as coisas acontecem, e o conhecimento que é um conhecimento intuitivo, né, que é um conhecimento vinculado à alma, que eles chamavam de metafísico. Então, aquilo que você pode abstrair pela sua razão, pelo seu tato, pelos seus sentidos, é físico. Ele fala, mas tem um outro conhecimento, um outro saber, que é um saber que nós não conseguimos identificar de onde ele vem. E ele chamou de metafísico, ou seja, está para além do físico. E o que é esse além do físico? É a nossa alma, a nossa espiritualidade. Sócrates e o Platão, né, porque os dois têm um pensamento muito próximo, né, porque o Platão foi discípulo de Sócrates, ele dizia o seguinte, que nós retemos todo o nosso conhecimento pelo nosso corpo, pelos nossos sentidos. E tudo que nós aprendemos, tudo que nós retemos de conhecimento nesse mundo, né, isso fica gravado na nossa alma, dizia ele, fica gravado na alma. E essa alma é imortal. Ela nunca, esse conhecimento que você adquire, ele não se perde. O seu corpo, ele é depois transformado em nada. Mas o que você retém de poder na sua alma, isso permanece para a eternidade. Aí ele fala assim, existe um conhecimento que é inerente à alma e que quando você retorna a esse mundo, você traz esse conhecimento. Então ele trabalhava com a hipótese claramente de uma reencarnação. E ele dizia, os vivos nascem dos mortos e os mortos nascem dos vivos, né? Aí você entrou numa grande questão que a doutora Herta já tinha levantado ao falar na questão da metafísica. Eu deixo aqui a indagação para você compartilhar com quem nos escuta. Há diferença entre filosofia e religião? Quando se fala nessa questão da metafísica, da reencarnação, especificamente são valores ligados à área espiritual. São campos distintos de conhecimento? Então, eles não. A filosofia, você vai pegar essas discussões na Idade Média, sobretudo com o cristianismo, né? Houve uma grande discussão entre a teologia, né, e a filosofia. No fim, eles se dividiram, se separaram, né? A filosofia foi para o campo
e a teologia para o outro. Então, o que é a teologia? É o estudo de Deus, né? E há um estudo de Deus fundado, por exemplo, na fé, né? Que, sobretudo, na fé cristã. Esse é um estudo teológico. E há uma outra teologia que os filósofos chamam de metafísica, que é a filosofia, que é a teologia natural. Ou seja, é aquela teologia, aquela intuição que você tem, que você consegue elevar a sua espiritualidade por intermédio da sua própria capacidade interna. Ou seja, a filosofia te leva também a um conhecimento espiritual. Não necessariamente você precisa seguir uma religião, né? Que também você pode seguir, você vai chegar ao mesmo caminho de uma elevação espiritual pela religião. Mas a filosofia também te leva a uma evolução espiritual através do conhecimento filosófico, através do pensamento filosófico, que é baseado em quê? Baseado simplesmente nas nossas intuições. Todos nós, dizia o Sócrates, né, temos já uma semente divina, né? E é essa semente que nós precisamos desenvolver. E ela que ele chama de metafísica, né? Aquilo que está para além do físico. E que nós podemos, pela nossa própria intuição, buscar esse Deus. Ele fala, como que você busca o Deus pela filosofia? Ele fala, pelo conhecimento. O caminho que leva o homem a aproximar-se de Deus é pelo conhecimento, pela sabedoria, né? Então você se aproxima de Deus pelo conhecimento filosófico, pela sabedoria. Doutor Eutálio, dentro desse conhecimento intuitivo que seria inerente, então, ao ser humano, a gente pode colocar o conceito de justiça, a concepção do que é justo e do que não é justo? Sem dúvida nenhuma. A pergunta também é importante. Por quê? Porque o grego, o direito do grego parte da onde? Não parte de uma divindade, né? Mesmo que eles tenham um forte desenvolvimento mitológico, né? Mas o pensamento do grego, ele parte da natureza humana, né, da intuição humana. Então, o que é justo, o que é injusto, né, nós vamos descobrir. Isso está na nossa natureza, aí que surge o justnaturalismo. Vamos segurar então o justnaturalismo para o próximo bloco. Eu vou chamar mais um rápido intervalo e logo mais nós retornaremos. Você tem mais de 45 anos? Faça o teste da hepatite C. Você que também é gestante, já fez o teste de hepatite B no pré-natal? Então faça o teste e vacine-se. Fez sexo sem camisinha? Fez tatuagem ou colocou piercing? Compartilhou seringa ou alicates de unha? Faça o teste da hepatite B e tome as 3 doses da vacina para ficar imune. Hepatites. Sem perceber, você pode ter. Procure uma unidade de saúde. Esse é Joãozinho. Ele tem 10 anos. É admirado e elogiado por já trabalhar e ajudar em casa. Onde ele passa, todos falam: tão novo e já trabalhando? Que gracinha! E isso sempre lhe rende boas gorjetas. Mas espere, eu não acho isso bonito. E você? Ele podia estar estudando e brincando, mas ele está trabalhando. Mude seus conceitos. Trabalho infantil não é a melhor opção. Uma campanha do Ministério Público. Desaparecidos. Qualquer informação ajuda. Faça valer sua cidadania. Conte com o Ministério Público de São Paulo. Estamos de volta neste programa Diálogos de Justiça, em parceria com o IPAM, Instituto Paulista de Magistrados.
atualmente representado pela doutora Herta Padilha, juíza de Direito e vice-presidente do Instituto, e com o doutor Eutálio Porto, tratando hoje sobre o amor à sabedoria. E se você ama conhecimento, ama pensamentos, tem aí o seu lado de convicções e também de contraditório, este programa vem trazer mais conhecimento. No bloco anterior, o senhor trouxe uma expressão diferente para quem nos escuta, talvez. O que é o justnaturalismo? O direito grego, ele nasce do justnaturalismo, né? Ele não é formado por nenhuma divindade nem por nenhuma autoridade. Ele nasce do livre pensamento, da dialética, né? Então, onde nós vamos, o grego fala, onde nós vamos ancorar o nosso direito, né? O direito ele tem que ser justnatural, ele tem que estar dentro de cada um de nós. O Platão e o Sócrates fizeram exatamente isso, vamos extrair do ser humano o direito. Porque se nós extrairmos do ser humano o direito, esse direito vai ser compatível com a formação social e as pessoas terão facilidade em entender, em compreender, em cumprir esse direito, porque ele vem estar dentro de cada um de nós, né? Então, como diz mais tarde o próprio Santo Tomás de Aquino, veio a dizer que o direito é aquele que está no coração de cada homem, né? Basta que ele seja descoberto. Então, eles formavam a lei com base no direito natural. E o grego, ele fazia essa distinção entre o direito natural e já o direito positivo. Ele nunca desprezou a lei, né? Pelo contrário, ele acha que é importante ter a lei. Mas essa lei, ela tem que vir exatamente para ordenar o comportamento humano dentro da sociedade. Quer dizer que esse direito, se ele diz, doutora Herta, e aqui fica a minha dúvida, que o direito é aquele que tem dentro de cada um, o que é justo para mim é justo para você? Então, e o que é meu essa direito? também é a dúvida, é uma questão. Naquele exemplo que a gente pegou logo no começo, da criança que nasce aqui e da criança que é criada no Oriente Médio. A concepção do que é justo para eles não é a mesma. Vai ser diferente, talvez, em razão dessa formação. Como compatibilizar essa realidade com essa ideia de que existe um direito que supera todas as concepções individuais? Os gregos tinham esse pensamento e os romanos também. Eles chamavam de jus gentio, né, que é os direitos humanos, né? Agora, claro que o que interfere nessa formação, na expressão desse direito, é a sua formação, né? Se você tem uma formação dogmática, fundado num fascismo, fundado num fundamentalismo, é evidente que você vai basear o seu direito dentro daquela cultura, né? Então, é a mesma coisa de você pegar, por exemplo, o direito e falar, não, o direito é o que vem da Bíblia, o direito é o que vem do Alcorão. Não é, o direito é que vem da natureza humana. Então, é esse direito que nós temos que buscar, né? O que fundamenta o nosso direito? É a natureza humana. Então, nós vamos... Por isso que o nosso direito aqui no Ocidente, ele está sempre em evolução. Por quê? Porque ele é sempre baseado no contraditório, né? O Heráclito dizia o seguinte, que o mundo é formado pela contradição. E se nós acabarmos com a contradição, acaba a realidade, né? Sim. Então, o direito ele tem que vir da natureza humana. Agora, claro que a natureza humana nem sempre nós vamos tirar conclusões certas. Então, nós precisamos da lei. Porque o Aristóteles dizia, a lei, o que ela é? Ela é a racionalidade humana, ela é a forma, né, desapegada das paixões, né? Então, quando você quer resolver algum litígio, você tem que buscar a lei, porque ela é o instrumento que não tem paixão, né? Então, ele fala, é melhor um governo de leis do que um governo de homens. Sim. E encerrando o nosso programa, apesar do tema ser delicioso, e nós ficaríamos bastante tempo, né, doutora Herta, aqui discutindo Com certeza. sobre isso, e nós agradecemos a tua grande colaboração, doutor Eutálio, em trazer essa atração diferente da filosofia, numa perspectiva muito interessante para quem nos escuta. Eu encerro com a seguinte questão. Para quem nos escuta, como cidadão do nosso país, e já que o ser humano é um todo, onde pode buscar mais conhecimento científico em relação à filosofia para aplicar no seu dia a dia, na sua área profissional, como cidadão nas suas relações pessoais, familiares, como isso pode influenciar? Rapidamente, assim, hoje a nossa sociedade ela é muito imediatista, né? O que ela visa? A ciência, porque é a ciência que vai nos dar um resultado imediato para a nossa sobrevivência. Então, mas quem estuda uma ciência, seja ela o direito, a engenharia, a medicina, né? Quem estuda uma ciência, naturalmente já está aprimorando a sua alma por um conhecimento.
Mas se você quiser agregar, aí você tem que de fato buscar. Onde eu fui buscar? Eu fui buscar nos gregos. E o pensamento grego, a filosofia grega, ela me deu realmente uma expansão da minha visão enorme. Né? Tanto que Humberto Eco diz, olha, o moderno é de Platão. Então eu começaria por Platão, estudando Platão. Tá bem. E para uma pessoa que não tem nenhuma formação na área, é compreensível? Ele vai conseguir entender, lendo Os Platão? livros de Platão, de Aristóteles, são muito fáceis de entender. Você lê com muita facilidade. Agora, se você quiser, antes de ler o livro propriamente dito, você pode pegar, por exemplo, um curso básico que você compra em qualquer livraria, curso de filosofia grega. E ali você tem os autores que vão destrinchando o pensamento deles, mas não há necessidade. Se você lê, né, pegar o livro de Platão, né, porque assim, que a filosofia grega é muito ampla, né, mas se você pegar um livro de Platão, seja a República, seja qualquer outro livro, né, Fédon, por exemplo, Fédon, que trata da espiritualidade, você lê, entende com facilidade, não é complicado, é muito simples. Doutor Otálio Porto, eu agradeço a sua presença, a colaboração e também o esclarecimento sobre a filosofia do direito. Fica aqui o nosso convite para o seu retorno. Voltarei sempre que precisar e é um prazer falar sobre filosofia, que é extremamente importante hoje, né? Sobretudo quando nós estamos vivendo aí uma fase de muito direito positivo. A filosofia ela vem exatamente para justificar, né, que o direito positivo ele não é tudo, né? Ele está ligado sempre a um justnaturalismo. Isso a gente nunca pode deixar, ele não pode se perder, o direito positivo não pode se perder, ele não pode se divorciar do justnaturalismo. Sim, muito obrigada, doutora Herta, eu agradeço sempre a parceria. Agradeço também, agradeço o nosso convidado, tema super interessante, espero que a gente tenha a oportunidade de fazer um outro programa com esse tema, né? Com certeza. Então este é o programa que, em parceria com o IPAM, lhe traz sempre mais conhecimento, novas abordagens e novas perspectivas. Contamos sempre também com a sua participação acompanhando o nosso programa.